Olá, eu sou a doutora Fabiana Macchidice, médica mastologista, e hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito de uma palavra um pouco feia, que ninguém entende muito bem, que é essa palavrinha que costuma vir no finalzinho dos laudos de mamografia e também de ultrassom, que é o BIRADS ou o BIRADS, como algumas pessoas falam. Na verdade, isso é o diminutivo de um termo maior em inglês que define quais seriam as possíveis imagens e relação dessas imagens com uma suspeita de câncer. Então, vamos explicar para vocês quais seriam esses laudos possíveis. Então, inicialmente a gente tem o BIRADS 1. Esse BIRADS 1 significa que a mama está completamente normal, que não existe naquela imagem alteração alguma que lembre alterações tanto benignas quanto malignas. Já o BIRADS 2 representa a avaliação do imaginologista de que aquela mama apresenta alguma alteração, mas essa alteração, ela em 100% das vezes, ele garante de certa forma que essas alterações são benignas. O BIRADS 3 significa que existe um começo, uma leve suspeita, mas uma suspeita tão pequena que não merece necessariamente uma biópsia ou se tirar um pedacinho. O que é importante é que esse exame seja repetido em um tempo menor. Então, ao invés da paciente repetir esse exame em 1 ano, repete-se esse exame em 6 meses. O BIRADS 4 identifica alguma alteração que já começa a ter alguma suspeita, mas alterações malignas também podem se apresentar daquela forma. Portanto, aparecer um BIRADS 4 é necessário ou que se coloque uma agulhinha, ou que se faça uma biópsia, ou muitas vezes até que se opere aquela paciente, mas para se definir um diagnóstico. Quando a gente recebe o BIRADS 5, existe uma preocupação maior, porque significa que para o radiologista aquela imagem é suspeita. No entanto, não é certeza que aquilo seja um câncer. Ou seja, se um dia você identificar alguma alteração com esta palavra, com este número no seu exame, respira fundo, marque com seu médico, mas essa lesão ela precisa ser investigada, porque muitas vezes o câncer pode aparecer na imagem daquela forma. Mas nós só falamos de diagnóstico de câncer quando a gente tem uma biópsia confirmando que aquilo seja um câncer. Um pouco mais atualmente existe a descrição do BIRADS 6, que é para aquelas pacientes que já têm um diagnóstico de câncer, mas não começaram o tratamento com a cirurgia, começaram o tratamento inicial com uma quimioterapia, por exemplo, e que fazem um novo exame, mas já sabendo que aquele câncer estava lá e que estava em tratamento. Portanto, esse é o nosso BIRADS 6. E aí, a gente volta aqui um pouquinho e antes do 1, a gente coloca o BIRADS 0. Esse BIRADS 0, ele está aqui porque na verdade ele é inconclusivo. Talvez aquele exame não seja suficiente para definir para o seu médico alguma coisa. Talvez ele tenha que te pedir um complemento deste exame. E só para exemplificar o que pode ser uma imagem suspeita, se a gente tem, por exemplo, uma imagem bem redondinha, oval, onde a gente consegue identificar começo, meio e fim de toda essa estrutura, isso talvez represente um BIRADS 2. Agora, se a gente tem uma imagem que pode não ser exatamente uma imagem feia, mas é uma imagem que começa a ter uma certa lobulação, ela tem uma carinha meio estranha, essa aqui talvez possa ser classificada como um 3 ou como um 4. Se você tem uma imagem que é toda feia, toda irregular, cada lado de uma forma,
ou se essa imagem, ao invés de estar assim, seguindo as fibras da mama, que estão todas deitadinhas, estiver irregular e tendendo a ser mais alta do que larga, apesar das fibras da mama crescerem nesse aspecto, ela cresce diferente, ou quando ela é tão densa, existe tanta célula aqui que faz uma sombra no ultrassom. Essas alterações podem, talvez, serem descritas como um BIRAD5. Bom, é isso. Eu acho que da próxima vez que vocês lerem essa palavra no exame, talvez fique um pouquinho mais claro o que elas podem representar. Mas, na verdade, o importante é que o seu médico leia isso de uma forma mais decisiva e mais elucidativa para vocês e lhe explique não somente o que está escrito ali, mas o que vai ser feito depois da leitura desse exame.